Era questão de tempo. Com o avanço do novo coronavírus pelo mundo, uma hora ia chegar no Brasil. O país tem um caso confirmado de Covid-19, nome dado à doença causada pelo vírus e, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, são 132 casos suspeitos. Todo dia o número de países com casos de coronavírus aumenta. Já são mais de 50, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter um caso confirmado. E o número de casos suspeitos pode ser ainda maior do que o que foi divulgado, 132. É que os estados enviaram 213 notificações ao Ministério da Saúde. Só que os técnicos do Ministério não conseguiram analisar antes de divulgar o último boletim. Para entender essa relação confusa de números, vamos trazer aqui para Minas. Oficialmente são 5 casos suspeitos no estado, mas só em Uberlândia, segundo a Secretaria de Saúde, são 8 casos suspeitos. Todos esses casos foram pessoas que viajaram para a Itália especificamente e que voltaram com algum sintoma gripal. Das 8 pessoas com suspeitas de Covid-19, 5 são mulheres e 3 são homens. 7 dessas pessoas estão em casa, sendo acompanhadas por médicos, seguindo o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde. A única que segue internada é uma mulher de 28 anos. Ela está isolada no Hospital de Clínicas. O jornalismo da TV Paranaíba falou com ela por telefone. A princípio foi divulgado pela assessoria do HC que a paciente teria passado 8 dias na Itália. Mas ela afirma que viajou foi para Londres, na Inglaterra, e passou na Itália só na ida, no aeroporto de Roma. A Itália é o país na Europa com mais casos de infecção por coronavírus. Sim, o que acontece? O avião saiu de São Paulo, parou na Itália, mas não fiquei muito tempo, já fui para Londres, entendeu? Ela diz que começou a se sentir mal em Londres e procurou atendimento médico quando voltou de viagem. Eu senti mal em Londres, foi no dia 18, que minha garganta começou a inflamar, eu tomei um remédio, né, porque eu achei que seria uma gripe, né? Aí eu tomei um remédio, aí eu continuei passando mal, eu procurei atendimento aqui em Uberlândia, foi no último dia de carnaval. Os materiais para exames da paciente que está internada aqui no Hospital de Clínicas e de todos os casos suspeitos de Uberlândia foram enviados a Belo Horizonte. Lá o laboratório vai verificar se existe algum vírus da gripe ou de qualquer outro resfriado. Se o resultado for negativo para isso, aí tudo é enviado à Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e o veredito, se é o novo coronavírus ou não, só sai de lá. Local oficial do Ministério. Todos esses exames são enviados, no caso de Uberlândia e de demais cidades, para Belo Horizonte. Eles fazem uma preliminar do exame com influenza, verifica se é H1N1, se é uma influenza comum. Não sendo, se for um deles já está descartado o corona. Se não for, se for um deles, eles enviam em seguida para o Oswaldo Cruz, por isso são coletados inclusive mais de uma amostra para já agilizar. Não se tem uma previsão porque não depende de nada do município. Isso é uma situação, primeiro, de uma coleta estadual e, muito mais, ela é de uma ação ministerial, né? O Ministério, inclusive, nomeou um laboratório único para todas as cidades e estados do Brasil e a gente fica no aguardo desses resultados. A paciente internada em Uberlândia disse ainda que se preocupou em usar máscara. Isso para evitar a contaminação de qualquer pessoa, sendo coronavírus ou não. Eu tenho a dizer que o povo é muito maldoso. Eu cheguei de viagem, eu não saí de casa. Eu fiquei esses dias todos dentro, esses dias que eu cheguei dentro de casa. Só saí para procurar a UAI. E voltei para casa novamente. Em todo o mundo foram confirmados mais de 80 mil casos da doença, mais de 1.000 nas últimas 24 horas. O Covid causou a morte de mais de 2.800 pessoas. O maior número de vítimas está na China, onde o novo coronavírus surgiu, mais de 2.700 mortes por lá. Em Uberlândia, álcool em gel e máscaras de proteção estão difíceis de serem encontradas, mesmo com a orientação de que o uso de proteção é necessário só para pacientes e profissionais da saúde. Olá, bom dia. Vocês têm máscaras descartáveis? Não, menina, a minha zerou. Agora eu vou ligar para outra. Dia? Bom dia, você tem álcool em gel aí? Nossa, vai chegar agora após o almoço. Acabou? Acabou todos. E máscara descartável? Máscara também a gente não tá achando nem pra pedir. O álcool em gel a gente ainda achou. Tá ok, então, obrigado. Na internet, olha o preço encontrado, R$100, 50 máscaras. Tem essa ainda de R$360.
Nessa farmácia aqui, as máscaras e o álcool em gel acabaram, de uma hora para outra. Estoque está zerado. Foi muito intensa. Devido à falta de informação da maioria da população, causou-se um pânico muito grande. E o pessoal meio que o que tinha e tinha condição levou tudo na loja. Uma das últimas 5 máscaras que a gente teve, caixas de máscaras fechadas, um senhor levou de uma vez só. O médico dele tinha falado para ele levar. E aí, devido a essa falta de informação e esse pânico gerado, cada vez mais o pessoal está à procura. A gente tem lista de espera já para a entrega do álcool gel, para você ter noção de como está. A gente adquiriu um volume e aí já tem lista de espera com mais de 12 pessoas. O Procon de Uberlândia diz que está de olho nas farmácias para evitar a prática de preços abusivos. Neste momento, os nossos fiscais estão na rua, estão visitando as farmácias, todos os estabelecimentos que lidam com esse tipo de produto, a fim de fazer um auto de constatação. Então, nós estamos verificando os preços praticados até então, independentemente de ter o produto ou não, a fim de que possa garantir à sociedade, numa eventual situação em que venha demandar o uso dessas máscaras, que nós possamos garantir a prática do preço sem abusividade. A gente lembra a todos os empresários que o aumento abusivo de preço, em especial em momentos em que possa demandar qualquer tipo de calamidade, seja de enchente ou seja de epidemia, ele é tido inclusive como crime contra a economia popular. Só que os especialistas afirmam que não há motivo para pânico. Nós não temos que ter pânico, nós temos que ter cuidado. E a orientação é essa, cuidados básicos de higiene. Com esses cuidados básicos, a gente pode realmente evitar que isso aconteça, se caso tiver algum caso. E nesse momento estamos tratando todos de casos suspeitos. A paciente internada diz que está bem. O que incomoda é a tosse, mas está bem. Eu tô me sentindo bem, eu tô estável. Tô muito bem.